Fala gurizada, tudo bem? Eu sou o Gustavo do Albic Farina e hoje nós estamos na nossa última aula de mecânica, a quinta aula aqui do curso de física que o Olympic Burst está fazendo para a primeira fase da UBF. A gente vai ver hoje sobre energia e momento, tá certo? Essa vai ser uma aula um pouco mais longa porque eu preciso trabalhar esses conceitos teóricos bem. E o que acontece é que tinha muitas questões, por exemplo, que eram muito mais centradas em cinemática, em dinâmica, movimento circular, mas tinham outros tópicos de física, como por exemplo envolver energia, conservação de energia e conservação de momento, que eu não poderia passar, mas agora eu consigo. Então não só vou resolver questões de energia e momento, como eu vou também resolver algumas outras questões assim mais de interação de conteúdos. É uma finalização de mecânica em geral. E assim, né, já em pique de finalização de curso, aqui das aulas na real, não exatamente o curso, eu acredito que vai estar com uma preparação muito boa, que a gente vai ver essas aulas, feitos materiais, principalmente o material que eu estou colocando na aula de hoje, que tem questões bem integradas, claro, envolvendo energia e momento, mas acho que de tudo que pode cair de mecânica. Eu acredito que vai ter sido uma preparação bem boa, vai dar para encarar com tranquilidade a primeira fase da UBF, e também uma preparação significativamente boa para vestibulares em geral, porque a teoria não vai muito, o nível da teoria de maneira geral não vai muito além disso. Claro que existem vestibulares militares muito mais difíceis, com uma parte bem mais sofisticada mesmo de mecânica, mesmo que a teoria não vá tão mais longe, as questões exigem ideias muito diferenciadas, mas eu acredito que ainda assim já é pelo menos uma base muito boa sendo feita. Então assim, né, como eu disse, material em PDF aqui embaixo na aula, com solução para quem gosta de ver, e também a gente vai ter uma aula de revisão que a gente vai fazer quinta-feira, para poder pegar aí os últimos pontos, engatar, para garantir que vai dar tudo certo na UBF, que é na sexta-feira e no sábado, beleza? Então bora para a aula. Agora eu vou apresentar como é que funciona e o que é o momento. O momento é uma grandeza vetorial, que nem eu falei na última aula, né? Força, velocidade, aceleração são vetoriais. Ou seja, vai ter uma direção e vai ter um módulo. E a direção do vetor momento vai ser a mesma direção da velocidade. A gente vai definir que P é igual a m vezes v. Ou seja, a velocidade do grupo que a gente está estudando vezes a sua velocidade. E a massa do corpo, ela não é um vetor, né? Então, por isso vai ter a mesma direção da velocidade. Se eu tiver, por exemplo, uma esfera aqui de massa m com uma velocidade v, eu vou ter o vetor p, momento, que vai apontar justamente para cá, mesmo sentido da velocidade mv. Ok, acho que esse conceito é relativamente simples de entender. E agora, a gente vai abrir um pouco as contas, nada muito avançado, para a gente conseguir obter um teorema muito bom que ele é tranquilo de demonstrar e é realmente muito útil mesmo para resolver muitas questões. A gente vai definir que mv é igual a p, então a gente pode pegar que a variação do momento é igual a m vezes a variação da velocidade, porque a massa se mantém constante nesse tudo que a gente está fazendo. Massa, de maneira geral, se conserva. A gente pode, assim, só para comprovar isso aqui, fazendo mv1 igual a p1, ou seja, para uma velocidade v1 tendo momento 1 e para uma velocidade v2 tendo momento p2, subtraindo os dois lados, a gente vai ter m vezes v1 menos v2, que é a variação de velocidade, é igual a P1 menos P2, que é a variação de momento. Portanto, isso aqui está correto. A gente pode dividir os dois lados por uma variação de tempo, um intervalo de tempo ΔT. A gente vai ter a ΔP sobre ΔT, a variação do momento pelo tempo, vai ser justamente igual a m vezes ΔV sobre ΔT. E essa aqui é a definição de aceleração que a gente viu em cinemática. Percebe como vai tudo se conectando? E só para conectar um pouco mais, a gente vai ter F, a gente vai ter MA. E MA é igual a F, que a gente viu pela segunda lei de Newton. Portanto, a gente vai chegar à conclusão que F é igual a variação do momento pela variação de tempo. Multiplicando a variação de tempo nos dois lados, a gente vai ter que a variação de momento é igual a força vezes a variação de tempo. Então, por exemplo, se eu supor que esse corpo aqui ele começou com P inicial, ou seja, P0 é igual a 0, e eu apliquei uma força nele, então apliquei aqui uma força nesse sentido, por um intervalo de tempo ΔT, eu vou ter justamente que P, que é igual a vai ser a variação, né, porque ele começa com 0, ou seja, P menos 0 é igual a variação de momento, vai ser justamente F vezes a variação de tempo. Pronto, esse aqui é o teorema do momento impulso, acho que é assim que chama, tá? Mas não faz muita diferença na nomenclatura, o importante é conseguir utilizar essa ideia para resolver as questões. Isso que a gente vai poder, por exemplo, ao invés de trabalhar com aceleração e montar uma equação cinemática, pegar T ao quadrado sobre 2, a gente pode só jogar isso e resolver de maneira muito mais efetiva muitas questões por aí. E agora a gente vai para o conceito de energia, que é bem abstrato, tipo, a própria definição de energia é algo bem, digamos assim, bem comum ver que não existe realmente uma definição muito boa para energia, mas é uma medida, é uma característica dos corpos, é uma característica em sistemas que a gente pode sempre conservar, né? A menos que a questão explicite, por exemplo, quando a gente tem uma força de atrito, quando a gente tem uma perda por calor, né? Porque quando a gente tem uma
um atrito, é justamente esse choque entre partículas, é a tendência a retardar o movimento do corpo. E nisso que a gente vai ter uma perda energética, uma perda por calor, né? Geralmente vai aquecer o sistema ou vai aquecer também a atmosfera. É isso que vai, esse caso é muito específico de perda energética, mas quando não for indicado e a gente estiver trabalhando com forças conservativas, como por exemplo força gravitacional, ou uma força sendo aplicada empurrando um objeto sem atrito, no caso ideal, a gente vai ter de maneira geral conservação de energia, tá? Só assim, o conceito de energia é muito envolvido com a função dela, ou seja, buscar conservar as coisas. E a gente tem, eu diria que, dois principais tipos de energia para a gente trabalhar aqui nas questões de primeira fase de OBF e também na parte dos vestibulares. Energia cinética e energia potencial. Energia potencial pode ser no caso de uma força elétrica, pode ser no caso de uma força gravitacional, pode ser no caso de uma força elástica, que é de molas, né? Eu não cheguei a abordar isso diretamente, mas é bem importante fixar para a prova, que numa mola a força é diretamente proporcional à distância que tu está puxando essa mola. Puxou mais para cá, ela vai tender para cá, para puxar de volta. Quando tu aperta muito uma mola, ela tende a empurrar para fora. E a gente pode medir a energia potencial da mola envolvida quando a gente amassa, mais ou menos ela, com K vezes x ao quadrado sobre 2, seja x a distensão que ela tem, ou seja, em relação ao comprimento normal que ela teria, sem aplicar nenhuma força. Outra energia que é muito importante é a energia potencial gravitacional. A gente vai definir por mgh. Como assim? Mas H é o quê? H é a altura que a gente vai pegar, tá? O corpo está aqui, essa esfera aqui, por exemplo, está com uma altura H em relação ao Sol. Mas aí que vem um tópico muito importante. Tu poderia pegar H em relação aqui, poderia pegar aqui em relação a outro nível, poderia pegar em outro nível. Qual que é o nível certo de pegar? Não existe um nível certo de pegar, porque realmente não faz muita diferença qual lugar que tu trabalha. Porque o que tu vai fazer quando tu vai utilizar energia em questões, tu vai utilizar variações. Então o que interessa é o ponto de altura onde ele começou e o ponto onde ele acabou. Tu pode definir aqui como teu zero, tu pode definir aqui como teu zero, mas se ela começou aqui e ela acabou aqui, não, eu vou deixar aqui, por exemplo, a variação que ela vai ter é a mesma, ΔH. ΔH é sempre o mesmo nos dois casos. E realmente não interessa. Esse aqui, por exemplo, está começando com o adicional, vou definir aqui H1, ou seja, H mais H1. E aqui vai estar com H1 no final. Bom, H mais H1 menos H1 vai dar justamente essa diferença aqui. Vai dar sempre a mesma coisa. Né? No caso, vai dar o próprio H. Não, o ΔH vai ser H, nesse caso específico. Mas realmente o que interessa é a variação. O ponto é o seguinte, pegar sempre o mesmo ponto de referência e resolver toda a questão com o mesmo ponto de referência, não trocar. E tu pode trabalhar com vários pontos mesmo. E acho que o mais importante, acima de tudo, é a energia cinética, que a gente vai definir por m vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E assim, a demonstração desses caras aqui, desse cara aqui, eu não acho tão, assim, não é algo tão crucial para estar na primeira fase, mas dá para tirar uma ideia sobre isso. Porque além de envolvido com o conceito de energia, a gente também tem o conceito do trabalho. O trabalho é o acréscimo ou o decréscimo de energia que uma força vai trazer ao sistema, que a gente vai definir por F, que é uma medida vetorial, vezes deslocamento, que também é uma medida vetorial. Ou seja, a gente vai multiplicar as componentes deles que estão paralelas juntas. Ou seja, esse cara aqui está com uma inclinação θ, então a gente vai pegar esse componente de Fx e vai multiplicar por D. Não F em módulo. Porque a gente poderia ter, por exemplo, aqui, só para dar uma exemplificada, uma força aplicada geralmente exatamente aqui. Vertical. Esse cara não vai estar se mexendo, não vai estar aumentando a energia cinética. Porque para algum lugar tem que ter energia. A gente tem que trabalhar com conservação de energia. Quando eu vou aplicando essa força, como a gente já viu em dinâmica, eu aplico uma força, eu acelero. Se eu acelero, eu aumento a velocidade. Se eu aumento a velocidade, eu aumento a energia cinética. Então, se eu estou aplicando uma força diretamente vertical, eu não estou aumentando nenhuma energia cinética. Então não faria nem sentido eu pensar em trabalho igual a força vezes deslocamento. Para começar aqui, nem vai ter deslocamento. Mas vamos supor que ele está se movendo com uma velocidade constante. Tá? Para cá. Vai estar tendo deslocamento, mas não é por causa da força. Não existe uma componente da força horizontal para se multiplicar. A componente horizontal dela é nula. Então a gente vai ter que o trabalho aplicado por esta força é nulo. Tá certo? E a gente pode ver isso aqui envolvido com o próprio conceito de energia potencial. Porque a força gravitacional vai estar aplicando uma força para baixo. Então a variação que ela vai fazer, né, é no seguinte componente, deslocamento para cá, ou seja, um deslocamento aqui desse ponto, D, com a força apontando para cá, mg. E justamente a gente vai ter que o trabalho da força gravitacional é mgh, tá certo?
Eu vou agora mostrar um caso relativamente simples de conservação de energia de uma partícula caindo, que a gente já viu inclusive trabalhando com cinemática e dá a mesma coisa, que está envolvido com o próprio conceito da fórmula de Torricelli, e depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre colisões, para a gente poder ir para as próximas questões. A gente vai trabalhar agora com o caso de uma partícula caindo, ela vai descer uma distância d, sob influência do campo gravitacional G. Ela tem uma massa E. Bom, primeira coisa que a gente pode pensar é que a força gravitacional está aplicando o trabalho, porque é uma força que está aplicando nesse deslocamento aqui. Então o trabalho feito vai ser mgd. E por conservação de energia, essa energia tem que ir para algum lugar. O trabalho que ela aplicou vai ser igual à variação de energia cinética, que vai ser mv, porque ela começou com a velocidade nula, né? Definindo que começa com v0 igual a 0, e aqui vai dar com a velocidade v. Então a gente vai obter aqui, corta o m dos dois lados, evidentemente 2gd sobre raiz é igual à velocidade desse ponto. Outra maneira de ver é uma variação de energia potencial. Aqui ele está com uma energia potencial de, vamos supor, eu vou pegar aqui como referência, tá bom? Aqui como zero, de mgd. E aqui ele está com uma energia potencial de mg0. Então a variação de energia potencial tem que ser igual à variação de energia cinética, que a gente vai ter justamente aqui. E dá a mesma coisa, mgd igual a mv ao quadrado sobre 2. Isso que é muito interessante, porque lá em cinemática a gente viu a seguinte fórmula, que vf ao quadrado menos v ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Essa fórmula de Torricelli. No caso, acho que o Torricelli é um pouco diferente, dividido por 2a é igual a d, mas não faz muita diferença. O ponto é que a gente está chegando na real na mesma coisa aqui, porque vamos supor que ele começou com um v0, né? Aqui começou com um v0. A gente vai ter igualmente conservação de energia cinética, então a gente teria mgd igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Essa é a variação da energia cinética. E inicial, né? E final, cinético no caso. E o que a gente vai ter justamente é 2gd é igual a v, tirando a raiz aqui, né? Porque no caso não é só tirar uma raiz dessa solução, a gente vai ter justamente 2gd é igual a v ao quadrado menos v0 ao quadrado, ou se tirar a raiz, daí fica a raiz desses dois lados, mas isso não é uma solução muito útil, tá certo? O que a gente vai ter justamente é uma repetição do Torricelli, porque o g é a aceleração que a gente vai ter em jogo, entendeu? Então, na real, essa fórmula aqui, que a gente demonstrou pela cinemática, ela sempre foi uma conservação de energia, ou seja, as duas teorias se sustentam, elas são realmente bem coerentes. E agora comentando uma última parte sobre o momento, que eu pessoalmente nunca vi cair, digo, cai muito pouco na primeira fase da UBF, cai mais nas próximas fases, mas pode ser que caia uma coisa mais teórica, mais aquela perguntinha, pode ter alguma pegadinha, então acho que é interessante só ver a teoria pelo menos. Quando a gente tem colisões, ou seja, a gente vai ter, por exemplo, eu gosto de trabalhar muito com esferas, né? Tá aqui, ela vem com uma velocidade aqui e bate numa outra esfera, tá? Que vamos supor que só está com uma velocidade zero. Quando a gente tem sempre esse tipo de situação, pode acontecer as seguintes coisas. A gente pode ter uma colisão perfeitamente elástica ou elástica, que indica a mesma coisa. Ou seja, a energia é conservada. O que acontece? Quando a gente vai ter uma colisão, uma coisa é muito importante que tu saiba. O momento sempre se conserva, mas a energia nem sempre. Ela pode ser dissipada. Pode ser que essas bolas de bilhar, por exemplo, quando elas colidam, acabem com uma rotação um pouco, a outra gira um pouco mais, tem uma fricção, tem um atrito. A própria superfície com a qual elas estão, acabam tendo um atrito, uma força maior que elas, de interação, principalmente. Pode acontecer alguma dissipação de calor, essas coisas aí, tudo isso vai influenciar para perder energia. Só que o momento nunca vai se alterar. O momento geral do sistema sempre será conservado. Talvez esse cara fique com um momento maior, mas esse que vai estar com um momento menor, para compensar. Sempre vai ter essa compensação. Então é importante que quando tu for ver a situação do teu sistema, veja se a energia é conservada ou não. Porque de maneira geral, a conservação de energia é uma saída muito mais fácil do que de momento. Tu vai utilizar uma conservação de momento, talvez tu precise, para a questão naturalmente como a conservação de energia, ou talvez tu precise porque a energia não é conservada. A pior coisa que pode acontecer é tu tentar resolver um problema conservando a energia e vai lá e marca aquele item que parece certo, quando na realidade não tem essa conservação. Então o que vai acontecer? Uma colisão elástica tem conservação de energia, né? Ou seja, é algo bom, muito bom. Podemos já trabalhar de maneira energética. Uma colisão inelástica vai ter alguma dissipação. A gente não tem como saber exatamente qual é a dissipação. O melhor que tu tem para fazer é trabalhar com a conservação de momento. Focar nisso. Conservação do momento. Okay? E talvez alguma outra coisa que é a questão de D, se eventualmente cair. Se cair vai ser algo mais teórico, provavelmente. E quando tem uma colisão perfeitamente inelástica, é o caso de essa bola vir aqui e as duas se grudam.
ficam juntas, ficam conectadas, acontece uma ligação, é bem comum isso que é bem comum, por exemplo, pensar em dois átomos estão aí, acabaram se juntando por alguma força, força elétrica, e eles estão agora com uma nova velocidade. Isso que é um caso bem simples, vamos supor que uma tem massa m e a outra tem massa m. Conservação de momento. Momento inicial é mv mais m vezes 0, que vai ser igual ao momento final, que é 2m. Os dois estão com a mesma velocidade, porque eles estão juntos. A gente vai ter 2m vezes v final. Bem simples ver. Cortou, corta o m, fica sobre 2. Velocidade final é igual à velocidade inicial sobre 2. Nesse caso específico, que a massa é igual. Mas é sempre esse lance de fazer considerações de momento. Ou seja, pega o momento inicial, pega o momento final, coloca as variáveis que tu não sabe, coloca as variáveis que tu já sabe, e daí o objetivo é justamente isolar, tá certo? Esse que é um modelo para colisões. Mas não é algo para se preocupar muito, não deve cair com força na prova. Vamos para a nossa primeira questão. Considere uma situação análoga a uma montanha-russa na qual um bloco desliza sem atrito, ou seja, já é uma dica, podemos usar considerações de energia. Sobre uma calha que tem o perfil representado na figura abaixo, onde H é igual a 4R, sendo R o raio do trecho circular. Questão 5. Considerando que o bloco parte do repouso no ponto A e EH é igual a 5 metros, qual a velocidade do bloco no ponto B? Bom, é exatamente aquele caso que eu já mostrei, na real eu fiz agora há pouco, né? É só trabalhar com conservação de energia. mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Tá? Ou seja, a variação da energia potencial gravitacional tem que ser exatamente igual à variação de energia cinética, senão não teria consideração de energia. Ele diz que isso quer, velocidade inicial é zero, portanto é zero, corta o m, h vai ser 5, então a gente vai ter 5 vezes 10, porque é 10 metros por segundo ao quadrado, não precisa colocar 9.81, é desnecessário, vezes 2 é igual a velocidade lá embaixo ao quadrado, ou seja, tira a raiz é igual a velocidade, vai dar 10, 10 vezes 10, 100, raiz de 100 é igual a 10. 10 metros por segundo, portanto, a resposta correta é o item B. No laboratório de física da escola existe um dispositivo legal com o qual os alunos costumam se divertir, enquanto aprendem sobre o momento linear, energia e suas conservações. Esse dispositivo é constituído por várias bolas de metal idênticas, penduradas uma junto à outra em fios ideais e de iguais comprimentos, e de modo tal que a distância entre elas é muito pequena conforme a figura. Imaginemos que o aluno afaste a bola 01 e a solte. De que modo comportar-se-ão as outras bolas após o choque? Para essa situação, despreze todos os atritos e dissipações de energia. Então é muito importante que a gente compreenda que a gente fez a seguinte conservação de energia e de momento. Então as duas equações que a gente pode modelar, justamente quando tem aqui, né, tem aqui as várias bolas, realmente não faz diferença quantos delas que são, ficaram um pouco separadas, normal, tá? E a gente tem essa aqui vindo com uma velocidade v. O que a gente vai ter é no próximo cenário, independente do que aconteça, primeiro, mv tem que ser conservado, mv0 no caso, e mv0 ao quadrado sobre 2 também tem que ser conservado. Todas elas têm massa igual. Só que o que acontece nesse tipo de caso, e assim, acho que não convém muito provar matematicamente aqui, mas sempre que a gente tem justamente todos os corpos com a mesma massa, a única maneira de a gente poder ter uma conservação tanto de energia quanto de momento é se a gente tiver algum corpo que também tiver mv0 e também tiver tal que mv0 ao quadrado sobre 2. Ou seja, ele vai ter a mesma velocidade. Ele tem que ter essa mesma velocidade. Em todos os casos que a questão apresenta, todas as opções menos a última são totalmente incongruentes. Por exemplo, na letra A, ela fala que as bolas 6 e 5 se afastam enquanto as outras ficam paradas. Não seria possível encontrar uma velocidade para cada uma delas que trouxesse conservação, porque só um corpo tem que ter essa velocidade V0. É a única maneira de combinação. Então o item A está completamente errado. Item B, nada acontece, ou seja, todas as bolas ficam paradas. Pô, se ficarem todas paradas, todo mundo tem velocidade zero. E do nada, momento e energia foram perdidos. Completamente absurdo. Não dá para marcar esse item. Item C. Somente a bola 6 se afasta enquanto as outras ficam paradas. Isso é justamente o caso que vai acontecer. Porque essa vai ser a bola, a gente vai ter o caso, né? Esse cara aqui vai ficar parado. E esse cara vai estar com esse V0. E veja bem, a gente vai estar com tudo conservado. Momento conservado e energia conservada. Ou seja, tudo está absolutamente certo. Não tem nenhum problema fisicamente com esse item. Então, a partir do momento que a gente encontra uma configuração que não tem nenhum problema, é essa configuração que vai acontecer, tá certo? Item D, todas as bolas afastam-se, só uma fica parada. Também não combina com essa solução matemática que tem que ser só uma com a velocidade, exatamente igual à inicial. Item E, as bolas 6 e 1 afastam-se.
mesma coisa que vai acontecer, a gente não vai conseguir encontrar essa combinação. Eu sei que talvez vendo essa questão, primeira vez possa ser, pô, mas isso é meio carteado, saber que tem que ser exatamente assim. Mas esse é um experimento bem conhecido, de quando tu lança a bola e todas as paradas se mexe isso aqui, porque ele justamente simplifica conservação de momento e conservação de energia, né? Mesmo que ali na colisão, na prática mesmo, no cerne da questão, tem um pouco de perda energética. Mas ainda assim é um exemplo muito bom, utilizado muito na sala de aula, então a UBF espera que o aluno conheça isso, entende? É algo que espere que seja conhecido, mas de maneira geral não vai cair coisa tão, apesar de ser uma questão simples, né, isso aqui pode ser visto como algo meio carteado, meio roubado para resolver a questão. Corpo com 30 newtons de peso repousa sobre uma superfície lisa e horizontal, ou seja, não tem atrito, não vai ter nenhuma força de atrito, simplifica bastante a questão. Em dado instante, age sobre ele uma única força constante, com direção paralela à superfície. Após 1,5 segundos de ação da força, o corpo apresenta uma velocidade de 18 metros por segundo. Adotando G, aceleração gravitacional, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual a intensidade dessa força em newtons? Bom, primeira coisa, o peso é 30 newtons, e a gente sabe que peso é igual a mg, que vai ser 10, ou seja, a gente vai ter que 10 vezes a massa é igual a 30 newtons. Corta esse cara, portanto a massa, né, como está tudo no SI, Sistema Internacional de Medidas, a massa é igual a 3 kg. A gente vai utilizar agora também o teorema do momento e impulso, ou seja, a força vezes o intervalo de tempo, porque toda a força é paralela, então não tem nada sendo perdido, toda a energia está sendo utilizada, tipo, não tem a força não está inclinada, não tem um componente dela, a gente teria que se preocupar que vai aumentar normal, não vai ter nenhum efeito assim. A força vezes o intervalo de tempo é igual a massa vezes a variação de velocidade, porque ela começa com uma velocidade nula, é o mesmo que dizer que mv. Portanto, a gente vai ter que 3 vezes 18 é igual a 1,5 vezes F. 3 é igual a 2 vezes 1,5, então vai ficar aqui 2. Logo, a força é igual a exatamente 36 newtons. 36 newtons, que é justamente o item E da questão. Resolvido. Agora a gente vai para a próxima questão. Um bloco de madeira com massa de 1,0 kg, deslizando sobre uma mesa de madeira plana e horizontal, varia sua quantidade de movimento, ou momento, não interessa, não faz realmente diferença, por 0,4 newtons vezes segundo, durante 0,2 segundos, devido unicamente à força de atrito entre ele e a superfície. Para essa situação, podemos acertadamente dizer que o valor do coeficiente de atrito cinético existente entre as duas superfícies de contato vale, e ele pede aqui para adotar a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo quadrado. Bom, o que a gente vai utilizar? Teorema do momento e impulso. A força vezes o intervalo de tempo vai ser igual à nossa variação de momento, que a questão já deu, vai ser justamente 0,4. E aqui vai ser F vezes a variação de tempo é 0,2. Tá certo? Logo a gente vai ter que a força vai ser 0,4 dividido por 0,2 igual a 2, igual a 2 newton. E a questão já dá de antemão pra gente que o peso vai ser 1 kg vezes a aceleração gravitacional é igual a 10 newton. E quando a gente está trabalhando com força de atrito, inclusive não é esse F aqui, tá? Foi mal, deixei da última questão. A gente vai ter que a força de atrito é justamente, vai ter uma normal para cá, e aqui o FAT, força de atrito, FAT é igual ao coeficiente de atrito, no caso, movimento e atrito, o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal. E a normal, ela, assim, se não tiver uma força normal que vai ser justamente igual ao peso, o negócio sairia voando, que é bizarro. Então a normal é justamente igual a 10 newtons também, porque o peso é 10 newtons. Portanto, a gente vai ter que a força, que é 2 newtons, a gente vai ter aqui 2 newtons é igual a 10 newtons vezes o coeficiente cinético. Logo, 2 sobre 10, que é igual a 1 sobre 5, que é o mesmo que 0,2 é igual ao coeficiente de atrito cinético. Pronto, está resolvida a questão, é o item B. A gente vai agora para a última questão da aula, que de longe é mais difícil, que vai envolver movimento circular, que vai envolver dinâmica e que vai envolver conservação de energia. Então é uma questão muito da hora. Se tu me perguntar aí, o que é o mais difícil que pode cair na fase 1? Vai ser essa questão aqui, eu acho que é o mais difícil que pode cair, meu chute. Não vejo caindo uma questão de mecânica mais difícil que aqui. E uma questão, inclusive, de nível da fase 2, acho que tranquilamente poderia cair na fase 2 do OBF, e eventualmente aí para os níveis mais fáceis, para, pessoal mais jovem, oitavo e nono ano, ou talvez uma questão exclusiva de ensino médio, para a terceira fase da OBF, seria possível, né? Até um nível realmente interessante da questão, para obter um resultado exato. Que ela vai perguntar algumas condições e a gente vai responder as condições, mas eu quero abrir as contas para poder fazer a questão de verdade mesmo, tá certo? Então vamos lá.
Um bloco liso de massa mzinho desliza apoiado sobre uma superfície lisa e esférica de raio R, como mostra a figura. A posição do bloco em função do tempo é dada pela coordenada angular θ. No instante inicial t0, o bloco parte de θ igual a zero com uma velocidade escalar nula. Ou seja, qualquer conservação de energia cinética que a gente pode pegar, é só pegar a energia cinética final. A energia cinética inicial é justamente zero. Seja N a intensidade da força aplicada pela superfície, a força normal, no caso, no bloco, podemos afirmar medidas de θ em radianos, e é bem interessante também que radianos eu trouxe na última aula, se quiser dar uma verificada, mas basicamente quando os itens falam, por exemplo, π sobre 2 é o mesmo que 90, e π é o mesmo que 180 graus, tá certo? Então, bora lá entender o que vai acontecer. Esse cara aqui, quando ele vai acabar tendo uma... primeira coisa que a gente pode perguntar, por que ele vai começar a cair? Porque a força, o peso, está apontando para baixo, né? Então, tipo, não teria motivo para ele cair. Mas qualquer coisa pequena, qualquer pequeno... Aqui não é um equilíbrio estável, é um equilíbrio muito instável. Então, qualquer coisinha, um ventinho, qualquer coisa que acontecer, ele já vai começar a deslizar. Mas com uma velocidade tão pequena que, para nossas contas, a gente pode considerar nula, entendeu? É daí que vem esse movimento, senão seria completamente sem sentido, ele só começar a se mover do nada, né? Então, o que vai acontecer é que quando ele começar a se movimentar, ele vai naturalmente sentir uma força normal que vai impedir ele de sair voando, como eu sempre falo. Se eu tenho um bloco no chão e tenho um peso, se eu não tiver a força normal, ele sai por aí voando. Só que nesse caso, sim, ele pode sair voando. É justamente isso que a gente vai trabalhar. Qual é o limite onde ele não vai estar mais grudado, mais vinculado na superfície? Como eu falei lá no início, lá numa das minhas primeiras aulas, uma força normal não pode empurrar o corpo para dentro, isso não faz nem sentido. As superfícies uma contra a outra. Então a força normal vai estar apontando sempre para fora. Tá certo? E quando a gente vai ter esse movimento aqui, ele está limitado inicialmente a andar pela superfície. Até que o momento, o que vai acontecer? Ele vai desgrudar, ou seja, a normal vai ser zero, não vai ter a velocidade dele vai ser tal que, por exemplo, aqui nesse ponto crítico, tá? Estou dizendo aqui esse determinado ponto crítico. A normal vai acabar se tornando zero, e daí ele vai estar o quê? Um lançamento normal. Somente sob influência aqui, normal vai ser zero, normal crítica vai ser zero, e ele vai começar tipo um lançamento normal, um lançamento de projétil. Não foi exatamente isso aqui, mas só na influência do campo gravitacional. E claro, ele vai ser lançado com essa velocidade que ele está. Ele vai daqui, vai inicialmente assim, e ele vai só uma queda de projétil como usual. Justamente quando a normal tem que ser zero. E como é que a gente vai encontrar a normal? Bom, a gente pode utilizar a força centrípeta, porque a gente vai estar tendo uma velocidade. E como tem uma velocidade de um movimento circular, quer dizer que vai ter que ter uma resultante interna da centrípeta, enquanto ele está nesse movimento. E como é que a gente vai achar a centrípeta? A gente vai achar a força centrípeta por mv² sobre r. Como é que acha o V? Por conservação de energia. Entendeu? Essa que é a ideia da questão. A gente pode fazer a seguinte conservação de energia. Pensa quando ele está aqui nesse ângulo θ. Ele variou essa altura aqui, h, em relação ao inicial. Isso aqui é r. Isso está certo. E esse cara aqui, quando a gente vai pegar ângulo, como esse que é r e esse que é o θ, a gente pode dizer que esse cara aqui é r cosseno θ. Portanto, a variação de altura vai ser r menos r cosseno θ, que é igual a r vezes 1 menos cosseno θ. Ou seja, a gente vai ter que mv² sobre 2 é igual a mg, variação de altura, 1 menos cosseno θ, por conservação de energia. Tá certo? A gente pode utilizar esse resultado e corta o m, né, inclusive. Porque tem dos dois lados, tranquilo. Então o que a gente vai ter é o seguinte, vai ter a componente centrípeta para cá. E só dando um zoom, né, no que está acontecendo aqui nessa seção, para deixar mais claro, para cá, a força centrípeta, que vai ser mv² sobre r. Para cá vai ter o peso, e para cá vai ser a normal. Então a gente vai definir a normal da seguinte forma, analisando dinamicamente. Esses dois caras vão ter que fazer uma resultante que vai dar centrípeta, senão não teria movimento circular. É o mesmo que dizer que, analisando aqui, né, os ângulos, para a gente verificar. Só deixa eu verificar aqui para ter certeza que não vai ter nada errado. Aqui é o ângulo θ, então essa abertura vai ser θ também. A gente pode definir esse cara com a seguinte componente para cá. P vezes o ângulo θ vai estar com a abertura para cá também, vai ser P cosseno θ. E ele vai estar essa componente, né? Ou seja, estou decompondo as forças. E a gente vai ter, deixa eu só ver se a composição está certa. Para mim parece certo. Não vejo nada de errado aqui. P cosseno θ e aqui vai ter um M. Ou seja, isso é o mesmo que dizer que P cosseno θ menos a força normal, porque ela está apontando no sentido contrário,
menos a normal vai ser igual à minha centrípeta, que eu já vou substituir aqui, já vou substituir com o meu V ao quadrado, que é definido por 2GR de 1 menos cosseno θ, ou seja, M sobre R vezes 2GR de 1 menos cosseno θ. Tá certo? Cortou o R. A gente vai ter aqui como conclusão, isso aqui é o MG, eu quero achar o caso onde a normal vai ser zero. Então corta esse cara. Nesse caso, no limite, a gente vai ter aqui MG cosseno de θ é igual a 2mg de 1 menos cosseno de θ, e a caneta já começou a morrer, cara. Já está morrendo o bicho aqui. A gente vai ter cosseno de θ é igual a 2 menos 2 cosseno de θ, portanto, 3 cosseno de θ, sumando do outro lado, é igual a 2. O caso do ângulo crítico é justamente quando o cosseno de θ for igual a 2 sobre 3. Tá? Resolvemos aqui matematicamente a questão, e agora eu vou voltar aqui às alternativas para a gente poder analisar. N igual a mg é constante. Não, completamente absurdo, porque tem que dar a somatória aqui, tipo, vai estar relacionado com a centrípeta. E claramente a gente vai ter a centrípeta mudando. Então não faz nem sentido pensar que a normal vai ser constante, tá certo? N igual a mg é constante, não. Os dois falam que é constante nos intervalos, né? O outro fala aqui N igual a mg em θ igual a zero. De fato, quando começa ele não está voando. Então nesse ponto aqui, como eu até dei um outro exemplo, P tem que ser igual a normal tem que ser igual ao peso. É constante em θ igual a zero. Item C e D falam isso, então tá tranquilo. N decresce no intervalo entre 0 e π sobre 2 e N igual a zero em θ igual a π sobre 2. O ângulo que a gente encontrou é 2 sobre 3. Isso aqui não é π sobre 2, cara. Π sobre 2 é dizer que aqui a normal vai ser zero. Nesse, bem aqui, o nó abre 90 graus. Mas não, vai ser antes disso que vai acontecer esse fenômeno. Não vai ser nesse ponto. Porque a gente tem que ler. Porque assim, se a gente fosse pensar que a normal seria zero, é só a gente levasse em conta a influência do peso. Mas tem a centrípeta também. E daí, por conta dessa componente da centrípeta que vai anular com o peso, a normal vai anular muito antes disso. Item B. N decresce no intervalo de θ até um ângulo crítico. Isso já é bem positivo, porque a gente realmente encontra um ângulo crítico no modelo, com o ângulo crítico sendo menor que π sobre 2. E de fato, a gente obteve que o cosseno de θ é igual a 2 sobre 3. Isso indica que o nosso ângulo ainda não chegou em 90 graus. N igual a zero em θ igual a θ crítico quando o bloco abandona a superfície, o que de fato parece muito correto. Item E. N igual a mg em θ igual a zero, ele decresce no intervalo de 0 a π, que assim, ele já está colocando como se fala em seguida, né, que N é menor que zero em θ igual a π. Pô, isso não faz o menor sentido uma força normal ser menor que zero. Isso não é possível fisicamente. Então, assim, por eliminação, pelos resultados que a gente obteve, a gente pode perceber que o item correto é o item D e está resolvida a questão. Pessoal, então esse é o fim da aula, essa é a minha última aula, foi um prazer poder dar essas aulas aqui. Estamos encerrando mecânica, portanto, eu tenho muita certeza de que, vendo as aulas com atenção, pegando o material que eu fiz ali, dando uma olhada no GABA, pegando umas provas anteriores do OBF para poder treinar, com certeza vai estar muito preparado para poder ir show de bola nessa primeira fase, tá certo? Eu sei que tem muita gente que estuda muito e quer estudar muito em cima antes da prova, mas assim, minha recomendação, dá uma revisada, o que tinha para estudar praticamente não tem muito mais. A primeira fase não é para ser um nível muito difícil, tem questões difíceis, mas também tem questões fáceis, então tu consegue te garantir aí pelas questões fáceis, não tem por que visar fazer todas as questões, porque o corte da primeira fase é realmente significativamente baixo, quando a gente compara com a prova, a fase 3 e a fase 2. Então assim, também dá uma descansada, tá certo? Se eu fosse recomendar dar o gás aí, no máximo até terça, estourando a fita quarta. Quinta-feira dá um descanso, tá? Que a prova é em sexta e sábado, e quinta-feira nós vamos ter um aulão de revisão. Que a gente vai fechar as últimas pontas, alguma coisa que a gente não conseguiu aprofundar tanto, poder fazer mais resolução de questão, sem muita apresentação de teoria, tá certo? Então assim, eu acredito que era isso que eu tinha para falar. Eu queria comentar um pouquinho sobre a minha experiência. Quando eu fiz minha primeira vez que eu fiz o OBF, eu acabei perdendo um prazo de inscrição. Mas na segunda vez que eu fiz, que eu fui medalhista de ouro em 2023, na primeira fase eu lembro que eu estava um pouco ansioso, estava com medo de ir mal, e eu não tirei um resultado que tenha sido ruim, muito negativo, mas também não foi um resultado muito bom. Não fui lá e peguei e fiz mais de 7 na prova. Se não me engano, eu fiz 13 ou 12 questões de 20. Foi por aí. E assim, cara, tem um ano inteiro ainda, a gente está recém em junho, ainda tem até a prova que é até outubro e dá para subir muito o nível nesse intervalo. Porque assim, naquela altura eu não estava preparado para a medalha de ouro, de jeito nenhum.
Mas eu já estava preparado para passar a primeira fase. Aquele 13 não foi uma nota alta, não foi, nossa, que notão. Mas foi a nota suficiente, foi o que bastou. E isso que é importante. Passar para a próxima etapa, buscar aprender o máximo possível, que é isso que as Olimpíadas trazem pra gente. E com certeza, assim, segunda fase, vai puxar mais o nível, tem que estudar mais, tem que estudar muito mais. E o corte, assim, vai subindo, a qualidade dos competidores também vai subindo. Então, assim, fica ligado, essa primeira fase não vai decidir, ela não vai decidir muita coisa. Né? Não precisa se preocupar muito e pro restante dar o gás e estudar bastante para conseguir premiação e também para poder aprender bastante física, né? Que eu acho que é o principal ponto. Então eu espero que tenham gostado. Quando a primeira vez que eu fiz OBF, eu não achava nenhum vídeo de realmente conteúdo focado para o OBF, fazendo questões da OBF, tem muito pouco por aí, é difícil de encontrar. Então, assim, essa proposta aí do Olympic Birds eu acho que foi muito boa, da gente poder ter essas resoluções de questões, bem focado para o OBF, de vários conteúdos, eu acho que vai ajudar bastante mesmo na preparação, tá certo? Então é isso, gurizada. Obrigado por tudo e até mais.